Olá a todos, sejam bem-vindos. Esta aqui é uma aula sobre computação científica com Python. Meu nome é Marcelo Pinheiro Caracciolo e sou instrutor do PyCursos, o qual ministro o curso de computação científica com Python. Nesta aula eu vou apresentar o que você pode fazer com Python, que é uma biblioteca mundialmente conhecida na área de web, na área de computação, para fazer desenvolvimento. Muitos não sabem, mas Python é uma alternativa simples e gratuita, baseada em software livre, para a construção de softwares científicos, por meio de 3 bibliotecas. A biblioteca SciPy, NumPy e Matplotlib. Essas 3 bibliotecas em conjunto permitem que você possa desenvolver vários aplicativos científicos e, ao mesmo tempo, consiga transcrever com facilidade os seus algoritmos para resolver esses tipos de problema. Ambos os 3 são gratuitos e são multiplataforma, ou seja, você pode instalar em qualquer máquina, certo? E são alternativas eficientes ao famoso pacote científico MATLAB. O SciPy provê rotinas científicas na área de álgebra linear, processamento de sinais, processamento de imagens, regressão linear. O NumPy permite você trabalhar com matrizes e vetores. E o Matplotlib, finalmente, ele permite você plotar gráficos ricos e interagir com esses dados em formato de gráficos. Então, antes de a gente começar, é importante falar um pouco sobre o IPython. O IPython é uma ferramenta fantástica em cima de Python, que é, na verdade, nada menos que uma suíte que permite que você possa desenvolver seus aplicativos, como Shell com Python. Então, você pode escrever um código interativo com Python e executar e plotar gráficos com rotinas matemáticas, certo? Esse Shell é muito poderoso, só para vocês terem uma ideia do que vocês podem fazer com esse Shell, eu vou mostrar aqui, certo? Em primeira mão, como é que ele funciona. Então, pessoal, se a gente digitar aqui IPython, certo? Que é o nosso Shell interativo com Python, ele vai abrir aqui um Shell que você vai poder digitar comandos em Python, certo? Que tipo de comandos em Python você pode brincar? Tá? Esse é o grande fantástico do poder do IPython, do NumPy e SciPy. Por exemplo, a gente temos aqui o IPython liberado, ele esperando que você digite comandos, e a gente pode digitar aqui, por exemplo, for NumPy import, por exemplo, array, certo? Então a gente tem um array, e a gente pode chegar aqui e criar um array, Esse array aqui vai ter 2 elementos, 3 e 4, que é uma linha, e 2,16, que é outra linha. Certo? Então nós temos um array aqui, que é na verdade mais uma matriz, Essa matriz, ela tem um formato aqui, 2 por 2, E você pode, por exemplo, agora calcular a transposta dele diretamente. Veja que com atributos, ela já tem funções prontas para vocês calcularem, por exemplo, a transposta. Vocês também podem, inclusive, por meio delas, podem fazer multiplicação, elemento a elemento. Então veja que com o poder de NumPy, que é essa biblioteca que tem científico com Python, permite que você possa trabalhar diretamente e manipular essas matrizes. Você pode fazer uma multiplicação também da forma algébrica. Então veja as várias ferramentas que o NumPy oferece para você. Você também pode, inclusive, se você tiver interesse, trabalhar com álgebra linear. Então você tem uma biblioteca aqui, Linalg, que é álgebra linear, e você pode agora, inclusive, calcular a inversa, por exemplo, da matriz. Então veja o que você pode fazer, Por exemplo, você tem a inversa da matriz, e você pode multiplicar essa matriz aqui, Veja que ele retorna aí, a multiplicação. Então veja o poder que você tem aí, certo? Com o NumPy para fazer esse tipo de operação. Certo, pessoal? Então, esse é um NumPy, certo? Então ela tem várias ferramentas, e o que a gente vai apresentar aqui, na verdade, é alguns problemas que a gente pode resolver, clássicos, diários, na área científica. Por exemplo, nesse primeiro exercício aqui, a gente vai analisar um conjunto de dados de uma coleta de temperaturas que foi medida em Austrália e no Canadá nos últimos 100 anos. Então a gente vai fazer algumas análises e usar o NumPy, SciPy, Matplotlib para fazer essa análise. Então, se vocês olharem aqui conosco, isso aqui é o mais legal do NumPy,
que ela tem uma biblioteca aqui chamada IPython Notebook, certo? Essa biblioteca aqui, IPython Notebook, ela é bem legal, porque você pode interagir recursivamente, né, com o código Python. Então vou abrir aqui, certo? Veja o que vai acontecer. Ele vai abrir aqui, certo? Um tutorial, certo? A gente vai estar inclusive aqui. Então o que vai acontecer? Que ele abre um tutorial, ó, passo a passo, com código fonte executando. Então veja que a primeira linha que a gente está executando aqui é importando algumas bibliotecas, tanto do NumPy quanto do SciPy. O NumPy e SciPy, como eu falei, já tem rotinas prontas para você já desenvolver e construir seus algoritmos. Então muitas vezes é bom pesquisar na nossa biblioteca do NumPy e SciPy se elas já existem. Então, por exemplo, a gente tem um conjunto de dados, certo, que está armazenado dentro de um arquivo texto. Esse arquivo texto é temperaturas.dat, certo? E a gente quer extrair essas informações que estão dentro desse arquivo texto. Então a gente tem uma função lá em NumPy chamada load.txt, que vocês podem até dar uma olhada depois na documentação, certo? A gente vai rodar aqui. E o que acontece? Aqui, certo? No temperaturas.dat, a gente tem aqui o arquivo com essas informações. Perceba que esse é um arquivo separado por vírgulas, né? Então depois a gente colocou vírgulas. A gente quer remover o cabeçalho, certo? E vai guardar essas informações aqui, ó, com ano, a temperatura da Austrália, a temperatura do Canadá, em 3 variáveis. Então na hora que a gente executar isso aqui, o que vai acontecer? A gente vai executar, né? Veja que ele executou. Se vocês quiserem ver o que é que ele vai imprimir aqui, a gente pode inclusive aqui fazer x print year, e veja, essa aqui tem todos os anos aí, ó, informados, né? A gente pode imprimir as temperaturas da Austrália. Veja que ele puxou todas as temperaturas da Austrália e já carregou isso dentro de um vetor, né? Um vetor com todas as temperaturas da Austrália. E a gente vai rodar aqui Canadá. E já veja aí que tem todas as temperaturas do Canadá, certo? Então, isso é o legal do NumPy, que permite você já ter bibliotecas prontas para ler e escrever arquivos diretamente, né, com seus dados em Python. Beleza. Se a gente olhar aqui essa próxima linha, a gente vai ver que temos aqui, né, um plot, né, que o plot é exatamente para você plotar um gráfico com o NumPy, com o Matplotlib. Então você vai plotar em função do ano, que é o eixo X, e as temperaturas, que é o eixo Y, né, que é a Austrália. A gente coloca um título, que nesse caso é a Austrália, e colocamos aqui, ó, 2 labels. Esses 2 labels equivalem às legendas, né, de ano e temperatura dos eixos X e Y. Certo? Então, se a gente olhar mais aqui abaixo, percebam que, né, quando a gente executar esse código aqui, ele vai gerar esse gráfico aqui, ó. Esse gráfico, se vocês olharem, né, ele tem a função y aqui, temperatura, o ano, né, e aqui temos o gráfico aqui, ó, plotado em função do ano e temperatura durante 100 anos na Austrália. Legal, né? Então veja que rapidamente a gente conseguiu visualizar esses dados. Beleza, vamos mais à frente. Se a gente olhar aqui agora em função do Canadá, a gente vai fazer essa mesma plotagem, né? E veja o que aconteceu. Ele gerou agora aqui, ó, o gráfico de temperatura, né? Temperatura aqui, e o eixo X com o ano dos 100 anos das temperaturas exibidas no Canadá, né? Faz muito frio lá, né? Inclusive em graus Celsius. Ok, certo. Vamos agora, né, olhar mais abaixo e vamos agora, por exemplo, encontrar, né, uma reta, né, que melhor representa os dados da Austrália. Então, por exemplo, se a gente quisesse fazer, por exemplo, uma previsão futura de qual seria no próximo ano a temperatura média na Austrália, né, a gente poderia usar uma técnica simples de regressão, né? Regressão linear, uma técnica estatística clássica nessa área, para variáveis, para problemas de univalorados, né, ou multivalorados. Ele é bem eficiente, né, nessa área de estatística. Então, o SciPy, certo? Ele já tem uma biblioteca, certo? Já pronta para você trabalhar aí com regressão linear, certo? Então você pode ver a documentação, ó. Ele usa a regressão linear usando
a técnica dos mínimos quadrados, né, para tentar achar a melhor reta que representa esses dados. Na verdade, a gente vai fazer uma interpolação. Né? Então veja que aqui, né, a gente já tem aqui essa linha que vai fazer chamando a função line regression, que é a função lá no SciPy para trabalhar com plotagem, né, com regressão linear. Então a gente vai executar aqui, certo? E o que ele vai retornar? Ele vai retornar, se a gente olhar aqui, ó, os coeficientes, né, desta reta que ele gerou, certo? Então o que a gente vai usar? A gente vai usar tanto o primeiro e o segundo, os elementos, que são os eixos, que nada mais é o coeficiente angular e o coeficiente linear desta reta. E a gente vai agora, ó, plotar, né, rapidamente os pontos, né, em cima dessa reta para gerar o nosso gráfico de como seria essa reta que representa os nossos dados. Então, o que eu fiz aqui é pegar o ano que a gente conseguiu, pegou o coeficiente linear, angular, o coeficiente linear, e fez uma regrazinha, né, simples aí, de álgebra, né, de equação do primeiro grau, ax vezes b, né, então na verdade o que a gente fez aqui, na verdade é um y, né, a gente fez aqui foi um y igual a vezes x mais b, né, então, onde o x aqui equivale ao ano, né, o b é o coeficiente linear, que é esse aqui, e o ângulo, que é o coeficiente angular, certo? Então a gente tem aí a representação da nossa reta num gráfico. Então a gente vai plotar esse resultado aqui, né? Então a gente vai executar aqui e veja que ele gerou aqui, ó, uma reta, né? Essa reta representa esses dados aqui em função do ano e da temperatura. Perceba que essa reta aqui ainda não é tão adequada, né? Usando regra nessa linear, ela não é tão adequada para representar esses dados, especialmente porque vocês podem perceber aqui, existem, né, vários picos aqui, ou seja, provavelmente esses dados não são bem representativos com a equação de reta linear, né, e a gente precisa de uma função que consiga considerar especialmente esses picos, né, esses sparks, que a gente chama aqui, spark lines, que são uma espécie de picos. Então, a gente tem aqui, certo? Em SciPy também uma outra biblioteca, que é o optimize.curvefit, certo? Ele consegue utilizar outras técnicas para fazer otimização, né? Então a gente vai abrir aqui. E se a gente olhar aqui, ó, ele usa a regressão, né, o uso das técnicas dos mínimos quadrados não linear. Então ele já utiliza o algoritmo de Leverbud-Marquardt para tentar achar os coeficientes dessa reta não linear. Então, veja que o que é legal no SciPy é que ele já tem toda essa biblioteca pronta para você, certo? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai criar aqui, certo? Uma função, bem simples em Python. Na verdade, ela vai receber informações do slope, do eixo angular, né? Do coeficiente linear e o ano. Então, a gente vai criar essa função aqui e vai passar aqui, ó, como parâmetro dessa função curveFit. Então, a gente vai passar com parâmetro aqui. E o que a gente vai ter aqui como resultado, né, passando a função que a gente criou, passando o ano e os dados do Canadá, certo? E ele vai gerar aqui, né, nesse caso, os coeficientes para a gente poder passar aqui para a nossa função linear e ele vai gerar os pontos. Então o que acontece? Ele vai calcular os melhores coeficientes usando a regra de mínimos quadrados não lineares e vai retornar para nós aqui o resultado. Em cima disso, a gente vai calcular, né, usando os coeficientes, os pontos plotados na tela e vai plotar novamente o resultado do gráfico. Porque a gente vai ter aqui, ó, já uma reta, né, mais representativa em relação aos dados, usando aí, nesse caso, o curveFit, né, que é uma regressão não linear. Certo? A gente, inclusive, né, pode ver, por exemplo, isso é o legal também de SciPy, ele já tem várias métricas já disponibilizadas para nós. Inclusive, por exemplo, se a gente quisesse fazer uma correlação, né, para saber a correlação dos dados do ano em relação à temperatura, ou seja, à medida que o ano avança, se a temperatura tem uma correlação positiva ou negativa, a gente tem aí com o SciPy
métricas prontas para você, por exemplo, essa correlação linear, né, a gente já pode ser implementada o Pearson, né, ela já tem pronta para nós e a gente já pode, inclusive, já detectar aqui, ó, ao executar, que ela tem uma correlação linear positiva, né, ou seja, os dados são correlacionados positivamente, ou seja, uma tendência que à medida que os anos crescem, as temperaturas também crescem, certo? Beleza, né? Então, logicamente, não com tão grau de confiança, né? Ainda não está, não é, esse valor varia de -1 a 1, 0,5 é um valor positivo, certo? Com um grau de confiança, mas não totalmente confiante, né? A gente também tem, né, outros dados, a gente tem outros tipos de bibliotecas em SciPy que permitem você criar interpolação, né? Interpolação para criar essa reta, né, que descobre a melhor representação dos dados. E a gente tem essa aqui, ó, que é Spline, né? Que é uma outra técnica, também existe no SciPy, que ele usa aqui uma função de smoothing, né? Na verdade, ele tenta utilizar uma técnica, né, para tentar encontrar, né, uma reta, né, em cima desses dados, certo? E ele utiliza de spline, univariate spline. E se a gente olhar aqui, quando a gente executar, a gente pode inclusive passar alguns parâmetros definidos aqui, o tamanho, né? O tamanho do degrau, né? Que nesse caso aqui é K, certo? Então na hora que a gente executar aqui, a gente pode plotar alguns resultados, né? O legal de NumPy é que, como eu falei, ele já existe, né? Boa parte da biblioteca pronta. Então a gente pode pegar um ano mínimo, um ano máximo, já tudo pronto pra gente. Então veja que ele consegue pegar aqui, ó, o ano mínimo é 1901, o ano máximo é 2009. E a gente pode, inclusive, gerar espaços, né? Por exemplo, eu quero gerar aqui todos os anos, né? Entre 1901 e 2009, mil vezes. Então ele vai gerar aqui, ó, um espaço normalmente distribuído, né? Entre desde 1901 até 2009. Então ele vai gerar aí os anos, né? E esses anos aqui, se a gente for plotar esse resultado, né, a gente vai gerar aqui o spline. Se a gente for plotar esse resultado, o que ele vai fazer? Veja que a reta, né, a curva encontrada aqui, nesse caso uma curva, né, usando a técnica spline, já foi bem mais, né, representativa em relação aos dados, né, em relação ao ano, em relação à temperatura. Então veja que a curva aqui ela tentou, né, ser mais fiel ao conjunto de dados. Então veja que você tem várias técnicas disponíveis aí no PySciPy para fazer esse tipo de análise dos dados, certo? A gente pode inclusive fazer uma análise em cima comparando as temperaturas da Austrália e Canadá. Então eu ploto agora, veja, que eu ploto aqui a função em função da Austrália, os dados em função do Canadá, ou seja, as temperaturas de Austrália e Canadá, né? E você pode inclusive passar marcadores opcionais aqui no Matplotlib para gerar gráficos mais interessantes. Por exemplo, aqui agora eu gerei pontos, né? Que é tipo um scatter plot, que é plotagem de pontos. E a gente colocou aqui labels Austrália e Canadá. Então a gente tem uma distribuição de dados aqui em relação ao Canadá e Austrália, né? E a gente pode inclusive aqui fazer também uma análise, né, de regressão linear em cima desses dados para descobrir uma reta que represente melhor esses dados, né? Então, ou seja, Austrália em relação ao Canadá, né? E a gente tem aqui, ó, a reta usando regressão linear, né, com a distribuição de pontos. Então veja que a gente gerou aqui o coeficiente, né, linear, né, que ele encontra usando técnica de mínimo quadrado, e o coeficiente angular e o coeficiente linear, né? E a gente pode, inclusive, agora, né, com esses dados, fazer, por exemplo, uma análise, né, para ver a variação, né, dessas retas encontradas anteriormente, para ver como foi a variação dessas retas e qual foi a diferença entre elas. Então, por exemplo, a gente pode pegar aqui os pontos da Austrália, né, os dados que a gente gerou do Canadá, né, da reta encontrada. A gente pode ver aqui a diferença de uma em relação à outra. Então a gente pode executar aqui, né, e veja que foi interessante. A gente plotou dois gráficos no mesmo, duas retas no mesmo gráfico, né, ou seja, duas tendências aqui dados em cima do gráfico, e perceba que a variação de temperatura entre ambas, né, elas são bem similares, ou seja, Austrália e Canadá, elas têm umas variações, né, bem similares durante o ano.
exceto que no Canadá, né, no ano de 1970, por aí, 72, houve uma queda gigantesca de temperatura, uma variação gigantesca de temperatura em relação à Austrália, né? Então, provavelmente deve ter tido alguma tempestade lá, algum tipo de fenômeno de natureza lá nesse ano no Canadá. Certo, pessoal? Então, veja que com o uso no PySciPy, né, e até com o uso no UiPython, você pode fazer esse tipo de análise de dados com NumPy e SciPy. Certo? Outro tipo de, também de análise que vocês podem fazer com NumPy e SciPy, né, é fazer, por exemplo, uma derivada. Né, uma derivada simples aí, certo? Uma derivada numérica de seno de 0 a 2π, e a gente vai plotar isso em relação ao cosseno. Então veja o que você pode fazer aí também, integrais numéricas, análises numéricas em cima do NumPy e SciPy. Então a gente pode ter aqui, a gente vai abrir aqui o problema 2. A gente já tem aqui a nossa biblioteca que importou alguns dados aqui, algumas funções bibliotecas do NumPy, né, já existem prontas para usarmos. A gente pode gerar, por exemplo, um conjunto de dados aqui, ó, que vai variar de 0 a 2π, né, como a gente pediu lá na questão, né, 100 vezes, ou seja, os dados são distribuídos normalmente, numa reta, e a gente vai calcular o seno desses dados. Então, na hora que a gente imprimir aqui, ó, a gente imprimiu os dados que foram gerados randomicamente, distribuídos de 0 a 2π, né, e a gente gerou aqui, ó, o seno desses dados com uma única chamada aqui, com y igual a seno de x, certo? A gente plotou aqui um array, que é um vetor com esses dados e resultados. Aí o próximo passo é a gente calcular a derivada numericamente, né, em função de dy dx. Né, então a gente primeiro vai calcular, né, como a gente sabe, a parte de derivadas, a gente calcula, né, a distância entre os pares adjacentes, entre os valores de x e y. Né. Então veja que com o NumPy e SciPy, ele já tem inclusive bibliotecas para você varrer os dados. Né. Então, por exemplo, aqui eu fiz uma... A gente poderia fazer isso com fors, né, varrendo numericamente cada elemento do vetor de y de x, calculando, fazendo a diferença, mas a gente com o SciPy, o NumPy, ele tem um conceito interessante de vetores, certo? Então ele consegue fazer esses cálculos muito mais eficientes por trás, com C e C++, já que Python também é feito em C e C++, e também tem bibliotecas em Fortran, certo? E ele consegue fazer isso eficientemente. Então esse cálculo aqui, ó, dos pares adjacentes, os valores de y e os valores de x, eles já são calculados aqui, rapidamente, com a chamada, certo? E, para quem não sabe o que é isso aqui, na verdade eu peguei e varri de trás para frente. Né? E aí agora eu vou dividir um pelo outro, né? E vejo o resultado final aqui. A gente tem o resultado final da divisão aqui, né, da derivada de um em relação ao outro. Né? A gente inclusive pode fazer, né, para pegar os centros, né, desses dados, então seria a média, né? Para pegar o média desses centros aí, desses pontos, para poder gerarmos uma reta aqui da derivada, né, tanto do centro, né, em relação à derivada de y em relação a x. Também a gente pode gerar também o cosseno aí, para ver que a derivada de seno, né, a gente sabe que é cosseno. Então na hora que a gente plotar aqui, então se a gente plotar o cosseno de seno de x com a derivada, né, calculada numericamente, a gente plotar esse resultado aqui, a gente tem aqui, ó, que a nossa derivada casa diretamente com o cosseno plotado. Então a gente sabe que o derivado de x é o cosseno de x, certo? O NumPy tem inclusive o suporte a LaTeX, então você pode inclusive usar aí, ó, texto LaTeX para colocar dentro dos seus gráficos, certo, pessoal? A gente também pode fazer integrais, tá, com o NumPy e SciPy, né? Então a gente vai aqui, ó, calcular usando a regra do trapézio, né, para fazer a parte de SciPy, para fazer a parte da integral, né, 0 a 2π. E veja que usando a regra do trapézio, né, a gente pode calcular aqui a altura média, né, a média, né, nesse caso a média, né, da altura em relação aos eixos y, com a simples média aritmétrica, multiplicando pela derivada de x. E o CumSum, na verdade, é o somatório, né, porque você sabe que a integral é um somatório da área aqui, né, usando a regra do trapézio. E a gente vai plotar isso aqui, né, em função de cosseno de x, né. E o que a gente tem aqui, o resultado final, né, se vocês olharem o que temos da integral de seno, né, que é o cosseno de menos cosseno de x, então se a gente plotar aqui o resultado, a gente tem aqui, ó, a legenda que a gente colocou, né,
um título, que é o seno de x, que é a integral do seno de x, e a gente plotou ela em função da integral numérica que a gente calculou em relação à integral direta que a gente tem aqui, que é simplesmente um cosseno de x aí, certo? Menos cosseno de x, e a gente tem o resultado plotado. Então, pessoal, veja que como é possível você construir com SciPy e NumPy, por meio dessas bibliotecas, né? Como você pode utilizar aí para fazer construções de algoritmos, resolução de problemas científicos, tanto na área de matemática, engenharia e estatística. Se você quiser saber mais sobre essas bibliotecas, vocês podem visitar o site scipy.org, o numpy.scipy.org e o matplotlib.sourceforge.net. Lá contém todas as bibliotecas que vocês podem instalar. Também recomendo o nosso curso de computação científica com Python, certo? O nosso www.pycurso.com/scipy. Lá você também terá detalhes de como explorar mais esta área de computação científica com Python. Espero que tenham gostado dessa aula e espero que vê-los aí nas próximas aulas. Muito obrigado, até a próxima.